Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes desse lixo humano, dessa gente asquerosa, que eu não consigo me livrar de jeito nenhum, nem ter um advogado, minhas comunicações pessoais totalmente poluídas por esse bosta, por essa gente patética, e eu tô aqui tentando uma ajuda jurídica, alguma coisa que me salve desse inferno de aturar essa gente medíocre. Eu tô aturando, já são 8 anos aturando os crimes desse animal e nada acontece. Vamos continuar torcendo aqui para, enfim, para alguma coisa me salvar desse inferno e eu poder resolver de fato aqui as minhas coisas sem a sabotagem, o baixo nível, os crimes desse lixo, dessa gente patética e asquerosa. Enfim, no vídeo de hoje, que é o que eles não destruíram ainda, não vai ter a patinha imunda para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, nós vamos falar sobre o seguinte tema, tá? Que está aí no título, né? A liberdade de imprensa é o principal pilar da democracia? Então vamos tentar responder essa questão aqui hoje com a ajuda dos livros e dos conceitos, das ideias, né? Porque essa é uma ideia muito comum aí que, enfim, que vigora na cabeça de muita gente. Não, a democracia só se sustenta com liberdade de imprensa. O que é isso exatamente? Liberdade de imprensa, o que significa isso? É isso que sustenta a democracia? Ou tem algo mais aí, algo além disso, que muitas vezes fica escamoteado, escondido aí nessa ideia de superfície, mal refletida e meio que generalizada. Vamos tentar entender isso aí, tá? Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a despeito do lixo, da sabotagem desses animais aqui que eu não consigo me livrar, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. O que acontece? Existe essa ideia, então, de liberdade de imprensa, né? Liberdade de imprensa e a ideia de que o jornalismo, o exercício do jornalismo, é um dos pilares da democracia. Até certo ponto, mas se essa ideia for tomada de uma forma simplista, ela não explica basicamente nada dessa conexão, ou seja, da conexão entre a liberdade do jornalismo e a defesa da democracia, e menos ainda, muitas vezes, enfim, de maneira até mais grave, acaba inclusive escondendo o que realmente importa nessa conexão. Vamos tentar entender aí, tá? Então vamos pegar primeiro o dicionário, tá? Aqui, ó, para poder ajudar a gente a partir de um resumo para depois chegar na ideia mais complexa, tá? Então vamos lá. O que significa jornalismo? Tá aqui, ó. Vamos lá, tá? Para se ver quais são as palavras que são associadas ao jornalismo, não só pelo senso comum, mas também pelos próprios jornalistas. Eu sou jornalista formado e, enfim, mas a gente escuta isso todo dia no rádio, na televisão, nos jornais impressos, etc e tal, na internet e tudo mais, e a gente percebe que existe essa conexão. Vamos lá. O jornalismo é uma atividade profissional de levantamento, ou seja, pesquisa, apuração, ou seja, né, o verbo apurar, averiguar e investigar, certo? Então tem uma lógica de investigação em jogo também, tá? E transmissão de notícias e comentários através de diversos meios de comunicação. Então esse é um ótimo resumo, tá? É óbvio que tem muito mais coisa, muito mais detalhes, mas é um ótimo resumo. Então, repetindo, atividade profissional de levantamento, portanto, pesquisa, apuração, portanto, investigação e transmissão, portanto, enfim, você fazer chegar esses dados, essas informações, o que foi investigado, o que foi apurado, o que foi, enfim, pesquisado a alguém, certo? Agora, para a gente começar aqui a refletir, né? O que faz com que o jornalismo profissional tenha essa visão na maioria das pessoas? Basicamente o fato de que eles ficam ali, eles se colocaram aos pouquinhos, e eu não me incluo nesse meio, por quê? Porque eu sou jornalista formado, mas eu não atuo como jornalista, né? Eu sou professor e tal, e meu barato é mais a filosofia, a literatura e tudo mais. Agora, como é que os jornalistas se colocam, e foram se colocando aos poucos, né, no desenvolvimento da imprensa, na sociedade ocidental? Foram se colocando como aqueles que fazem a pesquisa e a investigação daquilo que as pessoas não têm tempo de fazer, ou não querem fazer,
ou, enfim, acreditam que tudo vai estar ali, né, enfim, efetivamente bem pesquisado, bem investigado e bem averiguado pelos mecanismos, pelos meios de comunicação. Isso é digamos assim, a ideia de superfície, né? Ou seja, eles substituem o tempo que as pessoas, pelo menos em tese, né? O tempo que as pessoas não querem ter para pesquisar e tudo mais, e como não existia a internet antigamente, não havia nem essa possibilidade de pesquisa, né? Porque como é que você vai entrevistar, por exemplo, né, um assessor do presidente em Brasília para poder saber o que ele diz? Não tem como. O jornalista vai lá, faz isso e passa essa informação para você. Hoje já dá para fazer muito mais do que se fazia antes. Então essa ideia já está inclusive mais deslocada, só que na verdade isso nunca foi uma realidade completa, né? Por quê? Porque primeiro, vamos começar já a refletir, os veículos de comunicação têm os seus interesses pessoais, têm os seus interesses privados, né? Que estão em jogo no exato instante em que eles estão ali investigando, porque isso é uma coisa que a física enfim, descobriu e demonstra para a gente, ensina para a gente todo dia. O observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. Então, é a liberdade de imprensa que garante a democracia? Vamos continuar pensando isso aí, porque nesse ponto a liberdade do jornalista muitas vezes está condicionada, sempre está condicionada, em parte às informações que ele recebe e em outra parte ao ângulo, à perspectiva dele em relação ao acontecimento e aos interesses particulares do veículo no qual ele trabalha. Esse já é um primeiro ponto. Bom, vamos continuar fazendo a reflexão aqui, pegando essas três ideias, tá, que estão ali no dicionário, que são ótimas para resumir essa questão. Então, quer dizer, nós temos a apuração, né, que é, enfim, a investigação, né? Nós temos, deixa eu até ler aqui de novo, porque a primeira palavra eu acabei esquecendo aqui. Nós temos o levantamento, que é a pesquisa, certo? Então, fazendo uma pesquisa, você quer conhecer melhor alguma coisa, você tem que pesquisar. Você averigua, apura, investiga, né? Aquela informação, você conecta com outras, faz e tudo mais, né? Enfim, associa as ideias, chega num conjunto maior de informação e aí depois você faz a terceira coisa, que é transmitir, né? A liberdade de imprensa resolve todo esse processo aqui para garantir a democracia? Nem sempre. Vamos continuar tentando entender isso aí, tá? Livros aqui para a gente começar para a gente já passar algumas informações sobre o que é o jornalismo de maneira mais ampla, tá? Para além da técnica estrita, certo? E para além de discussões mercadológicas e etc. e tal. Padrões de manipulação na grande imprensa, ensaio do Perseu Abramo, tá? Tá aqui. Quer dizer, como que... E aí ele vai falar aqui daquelas questões de objetividade, imparcialidade e tudo mais que são mitos, né? Do neutralidade e tudo mais, que são mitos, isso não se sustenta hoje, então, menos ainda, né? Hoje a própria física, como eu falei aqui, e a filosofia já mostraram para a gente que isso não existe. Não existe objetividade absoluta, não existe imparcialidade absoluta, ou seja, uma perspectiva que seja de fora do acontecimento, não existe isso. Você lançou o olhar, tirou uma foto, escreveu uma frase, escolheu o sujeito, verbo, predicado diferente de outro, você já estabeleceu uma perspectiva, um ângulo, né? Você já está dentro do acontecimento. Então não tem condição de fazer diferente disso, certo? Então, repito a pergunta, é a liberdade de imprensa que garante a democracia? Vamos continuar refletindo aí, tá? Outros dois livrinhos aqui rápidos para a gente continuar aqui, então, a nossa reflexão através de dois livros, tá? Estrutura da Notícia, do Nilson Lage, tá? Ótimo livro aí também sobre isso. E esse livro aqui do Eugênio Butti, sobre ética e imprensa. São três, poderia citar aqui uns 20 que eu tenho aqui, mas peguei só três aqui para poder fazer um resuminho rápido e a gente partir para o restante das ideias, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega essas ideias aí, né, de pesquisa, investigação e transmissão, vamos tentar entender o que é isso, tá? Para poder defender a democracia. Vamos entender, então, o que é democracia, para ver se essas três ideias aplicadas à imprensa, conectadas com a imprensa estrito sensu, resumem a questão e garantem a democracia. Vamos ver. Esse livrinho aqui muito legal, que eu li há muitos e muitos anos, do Donaldo Schuller, Origens do Discurso Democrático.
E ele vai falando da Grécia, né? E aí ele diz uma coisa aqui muito interessante na página 68, que diz o seguinte, ele está falando da formação das cidades-estado lá na Grécia, né? Que é aquela coisa do nascimento da política, nascimento da filosofia e tudo mais, tá? Então ele diz, acompanhemos as implicações políticas do comum, da comunidade, né? A cidade-estado, ao incentivar os homens a tomarem o destino em suas próprias mãos, dessacraliza, ou seja, se desvincula da religião, portanto, de uma crença acrítica, sem investigação, sem pesquisa e etc. e tal, tá? E com a transmissão totalmente fechada, né? E, enfim, né? Protegida de qualquer tipo de contraditório, etc. e tal, né? Ele continua, nada do que pertence ao domínio público há de ser regulado por um único indivíduo. Assuntos comuns são tratados no debate, guerra de palavras, origem do bem comum. Ele está falando da questão justamente do debate, né? Então, para além, aqui já tem uma palavrinha a mais que a gente pode acrescentar, né? Nessa seleção ali de palavras do dicionário. Então, tem a pesquisa, tem a investigação, tem a transmissão e tem o debate, porque, de certa forma, o debate está conectado com a palavra comentário, que ele cita ali no dicionário. Só que se a gente ficar só no comentário estrito sensu interno do veículo, isso não se torna debate, se torna um monólogo, né? E uma repetição ali sem investigação, sem pesquisa e sem acréscimo de informação. Então, o Donald Schuller já acrescentou um elemento a mais aqui na defesa do que é democracia, do que é o comum, do que é ali o espaço público, do que é a cidade-estado, etc. e tal, tá? Outros livros que podem ajudar a entender essa questão da democracia, tá? Esse livro aqui do José Saramago, Ensaio sobre a Lucidez, tá? Que é um romance dele sobre a democracia, um país determinado lá, X, que fica sem governo, e aí ele desenvolve uma série de questões interessantes ali, de situações, enfim, bizarras e problemáticas que eventualmente poderiam acontecer, tá? E tudo mais. Então, na defesa da democracia, a gente tem que ter a liberdade de imprensa, tem que ter a investigação, a pesquisa, a transmissão, o debate, o comentário, e tem que ter também o governo, o espaço público, os representantes, etc. e tal, tá? E aí também vale a pena falar da filosofia, né, do nascimento da filosofia, que é nessa mesma época que o Donald Schuller está desenvolvendo ali, tá? E aí isso é muito importante porque a filosofia, ela é investigação, pesquisa, debate, reflexão e tudo mais. Então, e já existe muito antes da imprensa surgir, né? Então é importante ponderar isso aí também. Porque, inclusive, e aí já vale aqui um comentário que acrescenta, né, essa pergunta que a gente faz no título, o trabalho dos bons jornalistas, o trabalho de investigação, de pesquisa, de debate, de reflexão e de aprofundamento e até do comentário dos bons jornalistas, ele é automaticamente filosófico. Ele está ali colocando em jogo todas essas características que fazem parte da filosofia desde o início dela, né? Enfim, e aí tem esse livro aqui do Pierre Grimal, Os Erros da Liberdade, que eu não li inteiro, mas enfim, tem uns trechos aqui, e a gente está falando da liberdade de imprensa. Então a liberdade, ela não é um bem absoluto, ela também tem problemas, né? Ele diz isso aqui, até na primeira frase do livro ele fala, né? Ninguém duvida de que a palavra liberdade é uma das mais obscuras que existem. Não haveria inconveniente se ela não fosse ao mesmo tempo uma das mais comovedoras e perigosas de que se tem notícia. A liberdade, habitualmente conhecida como uma fonte de espontaneidade de vida ou como a própria manifestação da vida, revela-se a experiência como inseparável da morte também, né? Então, enfim, a liberdade, eu já disse aqui também uma vez, né? A pessoa mais livre que existe é o tirano, né? E não é só o tirano de governos autoritários, mas é o tirano também do capital, da grana, né? Os perversinhos que gastam dinheiro para poder vomitar ódio na vida dos outros, impedindo contraditório, debate, investigação, reflexão e etc. e tal, tá? Então, isso não... Aqui tem mais um elemento que a gente pode acrescentar, a ambivalência da palavra liberdade, né? O que mais? Aqui, só para deixar registrado, tá?
O Bertrand Russell fala disso aqui também nos Ideais Políticos, que é esse livro aqui que eu já li também. Eu estava procurando aqui, estava, né, separando os livros desse vídeo, e esse livro aqui é de 2001. Eu li, então isso aí tem, né, bota aí muito tempo, né, 20 e poucos anos. E ele fala aqui do capitalismo, do socialismo, e fala da liberdade individual, controle público, independência nacional, internacionalismo. E ele diz aqui também na parte da liberdade, ele diz uma coisa interessante, ele diz, na página 59, a sociedade não pode existir sem lei e ordem e não pode avançar senão por meio da iniciativa de inovadores determinados. Mas a lei e a ordem são sempre hostis às inovações e os inovadores são quase sempre, em alguma medida, anarquistas, né? E aí ele está falando aqui, quando ele fala dos inovadores, ele está pegando a palavra liberdade e usando no sentido de criar coisas novas, né? Agora, existe também uma liberdade, que é uma liberdade de investigar, que é uma liberdade de pesquisar, é uma liberdade de pensar, que está inclusive para além da inovação. Você pode fazer isso mesmo sem inovar. Você pode ter a liberdade de pensar, de refletir e de fazer aquilo que os bons jornalistas fazem com a sua própria cabeça, né? Porque inclusive isso tem mais um detalhe que a gente pode acrescentar a essa informação e que de certa forma responde uma parte da questão que o título levanta, né? Ou seja, é a liberdade de imprensa que garante a democracia? Não, não é a liberdade de imprensa. O que garante a democracia é a capacidade de reflexão conectada com a liberdade, com a pesquisa, com a investigação, com o aprofundamento e debate dos bons jornalistas e das pessoas que entendem esse processo, inclusive para além do jornalismo. Porque esse trabalho de investigação e pesquisa que o bom jornalista faz em relação ao poder político do Estado, o leitor e o espectador do jornalismo tem que fazer em relação ao jornalismo. Da mesma forma. Da mesma forma que ele faz em relação ao poder político, e o poder político em relação ao jornalismo, e etc. e tal. Porque senão fica só uma seara da sociedade, um setor da sociedade responsável por isso e os outros não. A democracia não está garantida nesse tipo de processo. Esse tipo de processo, quando fica setorizado num lugar só, ele cria discurso monolítico, cria, né, ausência de contraditório, cria inclusive ausência de posições anárquicas em relação às visões estabelecidas, né? Bom, e aí, portanto, não confundamos essa liberdade de pensar e de inovar com a liberdade do neoliberalismo. O neoliberalismo não está nem aí para isso. Pelo contrário, o neoliberalismo não gosta porque, né, peguemos de novo aqui a frase do Bertrand Russell. Tá? Vamos ver aqui, olha só como é que é interessante isso. Ele diz: a sociedade não pode existir sem lei e ordem e não pode avançar senão por meio da iniciativa de inovadores determinados. Mas a lei e a ordem são sempre hostis às inovações e os inovadores são quase sempre, em alguma medida, anarquistas. Então ele está dizendo que a sociedade é lei, é ordem e inovação. O neoliberal odeia isso, odeia lei e ordem, né? Especialmente a lei, né? Por que eles odeiam a lei? Porque eles precisam burlar a lei para poder ganhar dinheiro, né? Então eles odeiam o Estado mínimo, vamos desregular, vamos liberar, vamos passar boiada, né? Neoliberal odeia isso. Então, só para ficar registrado que eu não estou me referindo aos neoliberais. Essa liberdade aqui é uma liberdade maior que essa, uma liberdade de refletir, de pensar, de pesquisar, de aprofundar, de enfim, né? E que é uma liberdade que está conectada com a filosofia, certo? Para finalizar, né? Isso acontece também na questão do consumo, né? Está aqui o Consumidores e Cidadãos, que é a liberdade de consumir, mas a liberdade também de pensar o consumo. Ele diz aqui, né, um dos capítulos se chama O Consumo Serve para Pensar. Nem sempre, né? Nem sempre. Digamos que o pensamento pode estar presente no consumo, mas não está sempre presente, né? Enfim, se o consumo for a única coisa que se percebe e que se defende como regra para poder ser um cidadão, isso não dá em boa coisa também, tá? Enfim, o que mais? E aí, tudo isso está dentro dessa ideia aqui de consciência popular, que o Chomsky cita aqui, né? Ele chama de consciência popular, tá? Que é justamente essa ideia da pesquisa e tudo mais. Tá? Então tem aqui o capítulo 6 dele, se chama Libertando a Mente das Ortodoxias,
e o capítulo 7, solidariedade. Né? Todas essas coisas também estão juntas aí na defesa da democracia. A democracia não vive sem essa liberdade de ampliar ali para além das ortodoxias, mas também a defesa da solidariedade, certo? Porque se for só liberdade, acaba em neoliberalismo e aí não tem, enfim, né, não tem uma perspectiva mais ampla, e a imprensa muitas vezes exercita isso de maneira às vezes meio e muito neoliberal, né? E por último, isso também é um papel, essa questão da investigação e tudo mais também tem a ver com, né, os detetives particulares. A gente também é um pouco detetive particular, ou detetive de maneira mais ampla, para defender a democracia, fazendo pesquisa, fazendo investigação, fazendo reflexão, fazendo debate, fazendo ali, né, acumulando informação e conectando ideias, etc. e tal. Isso faz parte da mente que ajuda a democracia a continuar, né? Tá? E isso não pode ser algo só dos jornalistas, né? E nem só dos filósofos que trabalham só com isso, mas de todo mundo, né? E aí vamos às ideias da filosofia que estão presentes nesse comportamento todo aqui que eu desenhei, tá? E que ajuda a defender a democracia. O pensamento crítico, tá aqui o Kant, Crítica da Razão Pura, certo? Não precisa ler o Kant para entender o que é pensamento crítico, né? É legal, né? Se a gente puder ler o Kant, é ótimo. Enfim, a ideia de teoria, tá aqui a ideia de teoria. Tem um texto do Roland Barthes aqui fantástico sobre a teoria, que inclusive ajuda a desmistificar eu já fiz vídeo aqui sobre isso, né? Essa diferença entre teoria e prática, que é uma bobagem isso, não faz o menor sentido. Mas enfim, a teoria é uma contemplação participativa em relação ao que você está vendo ali. Teoria é isso, é investigar, enfim, pesquisar, refletir, debater, entendeu? E ampliar as ideias. O que mais? A reflexão, né? Que é uma ideia que está aqui desenvolvida pelo Benjamin aqui, e tem outros autores que falam disso também. Refletir ajuda a investigar, pesquisar, etc. e tal, tá? Isso tudo, se você for uma pessoa ali que exercita isso de maneira mais ampla, isso é um exercício de complexidade, né? E é esse exercício de complexidade que garante a democracia, e não meramente a liberdade de pesquisar, investigar. Se você pesquisa, mas pesquisa mal, pesquisa de maneira pobre, ingênua ou às vezes cínica, você não está contribuindo para a democracia continuar, né? Pelo contrário, muitas vezes está contribuindo para os autoritarismos e neo-autoritarismos, né, saírem do esgoto de volta, tá? O que mais? Vamos lá. E aí você também vai ser um pouco Caim do Saramago, já fiz isso aqui também, né? Essa referência aqui várias vezes, tá? Quer dizer, não existe isso de figura intocável, né? Divina e inquestionável, onipresente, onisciente, onipotente, só na cabeça de retardados ou, né, de, enfim, neo-autoritários. E quando a gente exercita, né, esse comportamento que ajuda a defender a democracia, é um dos pilares da democracia, o mais importante talvez, né? A gente está fazendo esse papel aqui do Caim do Saramago, né? Que é questionar as autoridades em qualquer nível, né? Autoridade religiosa, autoridade do poder político do Estado e a autoridade do jornalista também, certo? E a nossa própria verdade como indivíduos, né? Tem que estar o tempo todo questionando isso. É isso que defende e garante a democracia. E aí isso significa entender o viés ideológico, que sempre comparece, tá aqui a ideia de, né, a questão da ideologia do Leandro Konder, tá? Que está muito presente naquela questão que eu falei no início do ângulo, né, da perspectiva e tudo mais, que é exatamente isso aqui que o Einstein fala, né, do observador que interfere no objeto observado no exato instante da observação, né, que é uma parte da teoria da relatividade dele aí. E para finalizar, o Paulo Freire fala também da importância do ato de ler, e aí ele associa aqui imediatamente o ato de ler a essa perspectiva crítica, reflexiva, etc. e tal, né? Não é uma leitura meramente por nada, certo? E também tem aqui um trecho do Rainer Maria Rilke, que eu gosto muito aqui, acho que eu já falei disso aqui em algum vídeo aqui do canal, dessa Cartas a um Poeta, né? Um jovem poeta, que ele fala que se uma coisa é difícil, aí mesmo é que você tem que fazer,
né? E para entender de maneira complexa, para poder pesquisar, investigar, refletir, debater, blá, 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 você tem que ter essa ideia em mente, que não vai ser fácil. Não é uma coisinha que você vai entender em 10 segundos, né? Senão você acredita em qualquer um e isso não garante a democracia, né? Tá? E aí, pessoal, então para finalizar, só dois detalhes aqui que ajudam bastante a desenhar, né? Enfim, né? Qual é uma parte, né, desse desenho de complexidade que ajuda a garantir a democracia em todos os que exercitam isso, no bom jornalista, no bom político, no bom cidadão, em todo mundo, tá? Então, você ter um acesso à história, não esquecer da história, certo? Tá aqui o Roger Chartier, A História ou a Leitura do Tempo, tá? Tem esse livro aqui do Benjamin também, que tem um texto sobre a história aqui, que é muito importante aí, muito legal, que fala sobre o conceito de história, tá? E tem esse livro aqui do Luiz Costa Lima, que também tem um capítulo inteiro falando sobre o conceito de história, conecta com ficção, com literatura. É sensacional esse livro e ajuda também a ter esse aspecto aí. Por quê? Porque essa mente complexa aí, que a gente lança sobre as coisas para poder exercitar todo esse barato que eu falei, é a conexão da história com a perspectiva crítica, com a inovação, com a reflexão, né? Para que a gente também não fique repetindo o discurso histórico sem se colocar diante dele de maneira mais ampla também, né? Então, um exemplo disso, de alguém que faz isso aí de uma forma brilhante, é esse livro aqui do José Miguel Wisnik, que é O Sonho e Sentido. Ele faz esse apanhado histórico e se coloca diante disso de maneira muito, muito ampla, complexa e tudo mais, tá? Que é a história da música, tá? O que mais? E aí, pessoal, para finalizar de fato aqui o vídeo, eu trago alguns exemplos de livros e filmes, 2 filmes aqui, né? E livros que exercitam todo esse barato que eu falei e que é de fato aquilo que defende a democracia, que mantém a existência da democracia para além, enfim, dos simplismos, do autoritarismo, e inclusive para além da crença em que só o jornalismo vai resolver isso, né? A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Porém, o mais importante não está na liberdade de imprensa. O mais importante está no exercício da reflexão, da crítica, da investigação bem feita, da pesquisa bem feita. E quando eu digo bem feita, é bem feita não só no nível da quantidade, mas também da cautela, de ponderar ali os excessos, de não passar de certo nível, e etc, etc, etc. Tá? E aí tem muitos exemplos bacanas, né, de autores que fazem isso. Vou deixar aqui só alguns, porque está acabando aqui o vídeo. Tá? Esse filme aqui muito bom, que se chama The Corporation, tá? Que é um filme que fazem aqui uma pesquisa, investigação. O documentário bem feito faz isso também, né? Garante a democracia a partir dessa complexidade aí. Tá? Então ele está aqui desenhando a história das corporações, das empresas e os problemas do capitalismo, etc. e tal, tá? O que mais? Esse filme aqui com a Cate Blanchett, né, que é um filme do Julian Rosefeld, Manifesto, que é excelente também, que faz essa pesquisa sobre os vários manifestos da arte aí, quer dizer, investiga, pesquisa, reflete, debate, amplia, inova e etc e tal, tá? Ajuda também a defender aí. E aí, livros, tá? Para finalizar aqui rapidinho, alguns livros. Esse livro que eu já falei dele, Uma Pátria para Todos, da Heloísa Maria Starling, que fala sobre o Chico Buarque, faz essa reflexão, investigação, blá, 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 que eu já falei tudo aqui, tá? O que mais? O Nelson Rodrigues, que fazia isso de maneira brilhante em relação ao futebol, ao comportamento humano, etc e tal, tá? A Hannah Arendt, que fez isso aí também, jornalista e filósofa ao mesmo tempo, lá no julgamento do Eichmann, não veio só trazer as informações, fez uma reflexão importante sobre isso, acrescentou para poder ajudar a manter a democracia, que Israel está, inclusive, agora, né, atacando lá, tá? Enfim, que mais aqui? O livro do Ciro Gomes também é um ótimo trabalho de investigação e reflexão e filosofia comparada, etc. e tal, do Brasil com outros países. Também é um ótimo exemplo disso aí, tá? Esse livro aqui, tá? A Filosofia de Lost, do Simone Regazzoni, tá? Que também coloca em questão uma série de coisas bacanas ali da série Lost, tá? E, vamos ver se vai dar tempo aqui. Tem mais 2 aqui rapidinho, esse livro aqui da Natália Pasternak, Que Bobagem, né, que fala sobre pseudociências,
questiona inclusive a psicanálise e outros saberes aí que são tomados meio que como religião, né? Isso aí também tem que estar na nossa cabeça como um elemento a criticar também, quando for o caso, certo? A própria filosofia também, tá? E por último, cito esse trabalho aqui, que é o trabalho da Vaza Jato, né? Enfim, lá do hacker de Araraquara, que desmascarou o juiz Moro e fez esse trabalho fantástico aí, para além do próprio exercício da imprensa mais tradicional. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? É isso o que garante a liberdade, o que garante a democracia, não é só a liberdade de imprensa, né? Tem que ter mais que isso, tem que ter filosofia em jogo. Senão, a democracia sucumbe a esses neo-autoritarismos que a gente está vendo aí, tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, fui.